Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está
de existir. Novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a brilhar. Tudo pode passar, meu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Graça e paz, igreja. São exatamente 4h07 da manhã e eu me acordei para tomar um banho, que mesmo chovendo o calor ainda é grande. E resolvi compartilhar um pouco da palavra de Deus, né? Que a Bíblia diz: me buscai de madrugada que eu estarei presente diante da tua face. É o melhor horário, aquele silêncio, né? Onde você tem aquela comunhão com Deus, que não que Ele não escute nos dias mais cedo, mais tarde, mas a madrugada a Bíblia diz que é o melhor horário, porque você estava aqui onde eu moro, eu só consigo escutar os grilos atrás da minha casa, os pingos de chuva caindo, e é onde você sente a pureza mesmo do Espírito Santo. E eu quero deixar para os irmãos aqui, no livro de Daniel do capítulo 3, do 11 em diante, como tem como título: a estalta de ouro e os companheiros de Daniel no forno de fogo ardente. Queria que os irmãos acompanhassem comigo no primeiro versículo 12, que diz: há uns homens judeus
que tu constituísse sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Aos teus deuses eles não servem, nem a estátua de ouro que tu levantaste eles adoram. Então Nabucodonosor, com uma grande ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram esses homens perante ao rei. E falou Nabucodonosor, e lhe disse: é de propósito, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não serve aos meus deuses, nem adorai a estátua de ouro que levantei. Agora, pois, estás pronto. Quando ouvi o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do santeiro e da gaita, e do fole, e de toda a sorte musical, para vos prostaste e adoraste a estátua que eu fiz. Bom, mas se não adorais, sereis lançados na mesma hora dentro de um forno de fogo ardente. E quem é o rei e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Respondeu Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de ti responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem a nós servimos, é que nos pode nos livrar do forno do fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Irmão, veja como os homens tinham fé. Mas é fé, irmão. Não é fé da boca para fora, não é fé da alma, do Espírito Santo. Aqueles homens, ele orava dia e noite, sabendo que o Deus dele não estava dormindo. Quem fazia isso, irmão? Acho que se fosse eu e você na mesma hora, você é louco, velho. O cara vai jogar a gente dentro de um forno, vai morrer queimado. Mas a Bíblia nos revela que os homens perseveraram e confiaram de verdade. Meus irmãos, eu quero dizer que eu, você e nossa nação, nós temos que confiar. Confiar, mas é confiar não da boca para fora, é confiar do coração e da alma e do espírito mesmo. E dizer: Senhor, eu creio que essa pandemia que nós está passando vai passar. Mas vai passar, mas não vai tocar nas nossas tendas, porque eu não nasci para perder. Eu, como soldado teu, Senhor, eu declaro a minha vida a ti. O meu sacrifício que eu fizer por ti é pela minha família, é pelos meus amigos. Então eu quero dizer a você: persevere, creia, porque Deus é contigo. Ele não dorme. O que é mais bonito é que os homens perseverou e Nabucodonosor, cabulado ainda, disse: não, esses homens estão brincando comigo. Sacode os 4, sacode os 3 lá dentro. Meus irmãos, veja a maravilha de Deus. Quando o soldado sacode os 3, olha assim, diz, chamou o rei e disse: vinha cá, rei. Nós sacudiu 3, porque tem 4. Não, a Bíblia nos revela que o forno, ele tinha aquecido de um jeito que quem fosse jogado não saía assado, saía torrado, ou o pó, ou a cinza, ou só o esqueleto ficaria lá dentro. Ia queimar o couro, a pele ia ser destruída, irmão. Mas Deus já estava lá presente. Então que eu e você possa confiar que Ele já está cuidando. Isso vai passar. Muitos não creram,
Mas agora muitos estão crendo, né? Muitos zombaram dele no carnaval. Mas eu creio que aquele que zombou no carnaval, que isso ficou muito horrível. Ficou horrível. Ter feito aquela imagem lá de Satanás brincando com o Senhor Jesus, né? Ter pegado aquele galfo lá e ter feito aquela barboseira lá. Mas eu creio e sinto que aquele rapaz fez aquele personagem lá. Hoje ele está clamando pelo nome de Jesus. Hoje ele está vendo a ira do Senhor. Mas Deus tem misericórdia, Deus é amor, irmão. Mesmo que eu e você ficou com raiva, gente, teve pessoas que se pudesse jogar na televisão eu entrava de dentro para poder acabar com aquela palhaçada. Mas Deus perdoou. Deus sabe, nós sabemos que Deus perdoou. Que Deus tem um coração puro e tem misericórdia. Ele não veio para condenar, ele veio para amar o pecador e salvar o pecador do pecado. A Bíblia já nos revela isso, irmão. Então, essa é minha palavra que eu deixo para os irmãos agora, que são exatamente 4h15. Persevere, irmão. Ore, bote sua face no chão e clame a Deus e creia, irmão. Não fique com medo, não. Nós temos que tomar o cuidado, temos que ficar em casa, né? Temos que lavar nossas mãos. Mas creia, irmão, creia. Nós servimos a um Deus vivo. A um Deus vivo. Nós não servimos aquele que Satanás tentou derrotar, não, na escola de samba, não. Porque o único personagem na minha vida que eu vi que se levanta para cair é Satanás. Porque é ele caindo, é ele se levantando e nós derrubando. É ele se levantando e nós derrubando. Porque ele vive. E nós pode crer que no amanhã ele já está cuidando. Então, meu irmão, uma boa madrugada e que Deus nos abençoe. Graça e paz. Quero deixar um versículo para a meditação dos irmãos que se encontra em Salmos 121, versículos 7 e 8. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os seus planos entender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti e espero em ti. Quando você sente medo, do seu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário
pra te amadurecer. E depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Eu olho pra ti. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois a tua vida cuido eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa, descansa, descansa em mim. Comece a sorrir. Amém. A graça e a paz, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos de volta mais uma vez. Eu quero te convidar a abrir tua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 17, dos versos 1 ao 4. Nós vamos continuar a nossa leitura do livro de Lucas e refletir um pouquinho naquilo que a palavra de Deus tem para os nossos corações. Vamos lá? Versículo 1 do capítulo 17 de Lucas. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteça coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai das pessoas que por meio delas aconteceram. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. Tome cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser: estou arrependido, perdoe-lhe. Vamos orar. Pai, eu te peço que a porção da tua palavra lida nesta noite, Senhor, possa encontrar guarida em nossos corações e produzir fruto, Pai. Que os ensinamentos, ó Deus, dela se instale dentro de nós e nos transforme para o louvor e a glória do teu nome. Amém. Bem, querido, é um texto que também não é tão desconhecido assim, é um texto conhecido, muito citado, né, em várias ocasiões. Aqui Jesus está instruindo os discípulos, especificamente ele está instruindo os discípulos, ele está instruindo aqueles que estão bem próximos a ele e tendo como um pano de fundo o que ele já tinha falado em Mateus acerca do julgamento e acerca do perdão, né? A lei judaica trazia todo um aparato de leis, de organismo, que falava sobre olho por olho, dente por dente, cidade de refúgio, toda a legislação em relação a isso. E aí Jesus, aqui de novo, ele vai falar mais uma vez sobre o perdão
E aí fica claro para a gente que não é uma opção, nós não escolhemos não perdoar. Aliás, nós escolhemos não perdoar, mas é um dever nosso perdoar. Jesus está nos orientando a fazer, e a gente vai falar sobre isso, tá certo? Também ele fala daqueles que são, por assim dizer, os pais na fé, os mais antigos da igreja, e por onde se origina as pedras de tropeços, por onde se originam escândalos e por onde se originam muitas vezes opressões que fazem com que outros terminem caindo na fé ou dificultando a caminhada da fé dessas pessoas. Então vamos lá, vamos pensar um pouquinho, vamos tirar alguns ensinamentos para nossa vida nesse momento. Versículo 1, ele vai dizer que é inevitável que esses escândalos ocorram, principalmente partindo da perspectiva humana, né? É inevitável, e a gente sabe muito bem disso. Alguns são várias variáveis por onde vão surgir esses problemas dentro da igreja, mas nós precisamos entender que, em linha geral, o ser humano não é um ser perfeito, ele é imperfeito. E ninguém, nem pastor, nem diácono, nem um irmão que tem 20 anos de igreja, está imune ao pecado. Então, é inevitável nesse mundo que esses acontecimentos ocorram dentro da igreja. Bom, sabendo disso e afirmando isso, parece que Jesus está dizendo que está tudo bem, vai ficar assim. Aí ele vai continuar dizendo, não, é inevitável que isso ocorra. Porém, a pessoa que provoca, ela pagará. Aí entra a lei da semeadura. A pessoa que provoca tais fatos, ela pagará por esses fatos. Há um preço, há uma cobrança para isso, certo? Então, aí a gente tem que pensar muito bem, e eu quero pensar com você acerca desses escândalos. Quando a gente pensa nisso, a gente geralmente pensa em líderes muito famosos que nos serviram de inspiração, foram nossos heróis na fé e caíram, né? Caíram porque adulteraram, caíram porque foram pegos roubando. N motivos podem ocorrer. A gente geralmente pensa nisso, né? Pensa desta forma. Mas o texto é muito mais amplo do que isso. E eu quero focar aqui em líderes ou pessoas que são referências dentro da igreja e que usa dessa referência para aprisionar outros, para escravizar outros, que era basicamente o caso dos fariseus, saduceus, doutores da lei da época. Então, quantas pessoas estão dentro da igreja que fazem de outros escravos, né? Em que sentido? Leituras da Bíblia que convêm a elas e passam a colocar regras que são extremamente opressoras. Há um bom tempo atrás eu conheci um jovem que congregava, e aqui eu não quero agredir nenhuma religião, nem tampouco igreja nenhuma, mas eu conheci um jovem que congregava em uma igreja e era lei na igreja que nenhum homem podia ter barba porque era pecado. Então, eu quero falar especificamente sobre isso. Há muitas regras dentro da igreja que oprimem os seus
os filhos de Deus e que servem mais como pedra de tropeço do que como algo que abençoe. Você imagine aí alguém dizer para você que ter barba é um pecado contra Deus e que você vai perder a fé, né? É evidente que algumas pessoas fazem isso por ignorância, creio, e outras deliberadamente, certo? Então imagine o que é que isso provoca na cabeça de quem está recebendo e o tanto de angústia que faz essa pessoa viver. A outra coisa que eu quero pensar é que, por uma falta de compreensão evidente, claro, né? Eu vou só pincelar aqui o assunto, mas quantas pessoas viveram dentro da igreja? Eu vou tocar bem nisso porque eu ouvi esses dias isso no rádio e me chamou muita atenção. Tendo problemas de ansiedade e muita gente, pastores, professores de EBD, líderes, dizendo que a ansiedade era uma questão de fé, apenas de fé, e a pessoa fica oprimida, angustiada, e algumas vezes isso até impede dela caminhar, porque ela olha para dentro dela mesma e diz: eu não tenho fé, porque fulano tem fé, fulano não vive assim, baseado em textos bíblicos, textos não retirados do seu conceito ou do seu contexto, mas feito uma interpretação equivocada do que a Bíblia diz. A Bíblia diz: não andai ansioso, mas a ansiedade faz parte do ser humano. Nós precisamos lembrar que nós não somos seres perfeitos, nós somos seres decaídos. E como consequência do pecado, a ansiedade faz parte de nossa vida. Agora, o que a Bíblia diz é que nós não podemos deixar a ansiedade controlar a nossa vida. Por quê? Quando ela ultrapassa o limite, ela passa a dominar e nos adoece de uma forma que nos impede a caminhada. E mesmo nesse caso, ainda não é uma questão de fé, é uma doença que precisa ser tratada. Quando a gente começa a criar normativas para a igreja, a partir do que eu acho, do que eu penso, como a história da barba, eu começo a gerar dentro da igreja, ou para muitas pessoas na igreja, leis que são escravizantes, como se possível fosse, e eu falei sobre isso domingo passado, chegar aos céus, a salvação, através do nosso próprio esforço. E aí a gente não pode confundir santidade com estas coisas, de forma nenhuma. A santidade, se eu fosse defini-la em poucas palavras, eu diria que é a capacidade que temos de sermos a imagem e a semelhança do Senhor Deus. Certo? Pensando assim, eu quero te chamar a atenção bem para isso. Olha a responsabilidade que temos como filhos de Deus. Olha a responsabilidade que temos como influenciadores, como sal e luz da terra. Pare para refletir, pare para pensar naquilo que você tem ensinado aos outros e da forma como você tem ensinado aos outros. É muito difícil você entender um Deus que é amoroso, um Deus que ama, e o amor é justiça, traz a justiça de Deus, e misturar esse amor e a justiça com ódio, com imposições de gosto, daquilo que eu concorde ou não concordo. Eu já disse várias vezes para a igreja, e digo aqui, eu não gosto de determinados cortes de cabelo,
eu acho feio, mas eu também não posso criar uma regra, eu não devo criar uma regra dizendo que isso é um pecado. Para satisfazer o meu próprio prazer, colocando como sendo Deus aquilo, colocando os meus gostos para Deus, como se Ele tivesse ofendido com isso. Então, a Bíblia nos chama, nesse momento, a ter um cuidado muito grande com isso, certo? Naquilo que nós temos ensinado a outro, na forma como temos ensinado a outro. E aí eu dei 2 exemplos agora há pouco sobre isso. Então, ela vai dizer que é inevitável alguns escândalos, e é inevitável por quê? Por conta da nossa natureza, da caída, eles vão existir, mas ela também vai nos alertar, dizendo que há um preço a ser pago por aquele ou por aquela que provocou esses escândalos. Então tenha muito cuidado em relação a isso. Olhe como você tem ensinado, preste atenção. Se não tem domínio sobre determinados assuntos, busque informação. Se falou alguma coisa e naquele momento, naquela hora, era a compreensão que você tinha, mas mais à frente você descobriu que aquilo que você compreendia não era da forma que deveria ser, volte, explique, reveja, seja humilde o suficiente para dizer que você não é o dono da verdade, porque o dono da verdade é Deus. Ela é imutável, Deus é imutável, mas nós não. Então, tenhamos muita responsabilidade. E aí, você pode estar perguntando, pastor, você não está falando para pastores, você não está falando, sim, eu não tenho pretensão de falar para pastor, eu estou falando para as ovelhas, eu estou falando para os irmãos da igreja. Aqui a palavra de Deus, ela é muito ampla, não é só pastor que comete isso, tem muitos irmãos que cometem e impõem essas regras que levam a outros a tropeço, levam o outro a cair. Talvez você esteja caminhando com um novo convertido ou alguém recém-chegado na fé e querendo fazer aquilo que vem dizendo constantemente para a igreja, o papel do Espírito Santo. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Se a igreja de Cristo parasse de querer fazer o papel do Espírito Santo e fizesse o seu papel, ela seria muito mais sucedida do que o é hoje. O que é que ocorre? Nós passamos a ensinar regras, olha, isso não pode, isso não pode, e cada igreja basicamente tem suas regras. E se parássemos de fazer isso e fôssemos fazer aquilo que a palavra de Deus diz, ide por todo mundo, pregai o evangelho, passássemos a ensinar aquilo que a Bíblia nos orienta, aquilo que a palavra de Deus nos diz, seríamos muito mais sucedidos. A outra coisa no texto que nos chama a atenção é a questão do perdão. Jesus é muito claro sobre ele. Ele vai dizer, olha, se teu irmão cometeu algum ato que ele chama de pecar, que te aborreceu ou que te machucou, vai até esse irmão, mesmo que não seja contra ti o ato dele, mas que você identifique que o ato dele levaria à morte, porque o salário do pecado é a morte, vai até este irmão e o repreende. Eu quero pausar aqui na palavra repreender e entender. Algumas pessoas compreendem repreensão com ato de julgar o outro. Eu quero de novo me reportar ao domingo. Entenda
que uma das características do Sermão do Monte, das Bem-aventuranças, é a capacidade de ter misericórdia. E a misericórdia é a empatia, é se colocar no lugar do outro. A repreensão não é ser o juiz. Você já viu muitas vezes como um pai se comporta com o filho, algumas vezes até de forma empírica, sem muito conhecimento, ele se coloca numa posição de superioridade ao outro. E aí ele sente, algumas vezes, parece que eu vou dizer esdrúxulo, mas não é, com prazer em repreender o outro, né? Porque ele está usando de autoridade, ele se sente superior ao outro. A repreensão não passa por isso. Nós não somos juízes. A repreensão, ela não é um ato de julgamento. Ela é a capacidade de termos misericórdia do outro. E a repreensão, ela deve ser feita com a singeleza de coração, em que nós entendemos que não somos melhores do que o outro. Se o outro está passando por aquela situação, nós não estamos, isso não nos torna melhor, ou já passamos por ela, ou iremos passar por outras situações, e vamos precisar de pessoas que cheguem junto a nós para nos exortar, para que voltemos para a direção errada. Então, quem repreende vai em humildade, vai em singeleza de coração, repreende porque ama essa pessoa e vê que ela está no caminho que o levará à morte, e aí senta com ela e com humildade passa a dizer a ela aquilo que tem incomodado o seu coração e como ela tem visto, e dá a esta pessoa a oportunidade dela falar. Então é diferente de você chegar para alguém e dizer assim: olha, você está errado, é assim, assim, e o final disso é isso. Você vai lá, alerta, orienta, chora com essa pessoa, ora por ela, mas também escuta o que ela tem a dizer. E aí sempre vamos mostrar a ela que o amor de Cristo ainda é muito maior e superior do que qualquer outra circunstância que estejamos passando. E aí ele nos chama a exercer isso. Veja que ele nos coloca na cena como atores principais. Nós não estamos para assistir, mas nós somos os atores. Quando nós vemos isso, nós temos a responsabilidade de chegar até esta pessoa. E aí nos chama a atenção a outra coisa. É muito comum na igreja acharmos que cabe apenas aos diáconos, ao pastor, a fulano Y, aquilo, líder disso, daquilo, esse papel. Mas quando lemos o texto, nós vemos que esse papel é de toda a igreja, de olhar, identificando isso, de se colocar desta forma para com aquele que está naquele momento na direção equivocada. E aí ele continua a leitura do texto dizendo o seguinte: se durante um dia, agora é algo muito pessoal, teu irmão cometer contra ti 7 pecados, e durante este mesmo dia ele te pedir perdão 7 vezes, perdoe. E o número 7 na cultura judaica é um número de perfeição. O que Jesus está nos dizendo e dizendo àqueles discípulos é que não importa
quantas vezes nós vamos errar. Ele vai nos perdoar, se pedirmos perdão a Ele. Da mesma forma, Ele está nos orientando a dizer: quantas vezes for necessário, perdoe. E aí ele diz assim: se alguém te pedir perdão e se arrepender, o perdoe. A gente não tem ideia, né? Muitas vezes não há nem possibilidade da gente ver o arrependimento, porque nós não sondamos o coração de ninguém. O único que sonda é o Senhor Deus. Mas aí Jesus está nos alertando a dizer que se conhecemos a árvore pelo fruto, e esse fruto tem sido fruto de arrependimento, glória a Deus, perdoe. Mas se não há tempo, porque o ladrão da cruz não teve tempo, para mim é o melhor exemplo de fruto de arrependimento, a não ser a própria expressão dele, que é arrependimento, também perdoe. Tem muita gente doente porque não consegue perdoar. E quando a gente não perdoa, a gente fica escravo daquele ato. Isso faz mais mal a nós do que a própria pessoa. E aí Jesus está nos exortando, nos ensinando a perdoar. Pare um pouquinho agora e pense: quem são as pessoas? Ou qual é a pessoa que te machucou? Como é que ela está? Como é que anda, melhor dizendo, o teu sentimento com ela? Perdoe. Perdoe. Curve a sua face, converse com Deus e diga: Senhor, está difícil para mim, eu não consigo, mas eu sei que com a tua ajuda eu conseguirei a perdoar. Então esses primeiros 4 versículos de Lucas nos ensinam 2 coisas que são para mim altamente preciosas. Primeiro, a responsabilidade que temos na instrução com os domésticos da fé, naquilo que temos ensinado em nossas igrejas, da forma como temos ensinado e como temos discipulado a outras pessoas, a responsabilidade que temos com isso. E aí eu dei 2 exemplos, que eu espero que seja ampliado para vários outros e que nos chame a atenção para esse tipo de comportamento que temos. A segunda coisa é que Jesus nos ensina, é que precisamos perdoar. É um dever nosso perdoar. Nós somos chamados a perdoar. E o perdão traz para nós a cura e a libertação. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a entender e a pensar sobre isso. Que esta palavra ela entre em nossos corações, fervilhe e continue fervilhando até produzir fruto, retirando aquilo que ainda está dentro de nós, que provoca em nós atitudes e ações que desagradam a Deus. Deus nos abençoe no nome do Senhor Jesus. Nós vamos ouvir uma música inspirativa e logo em seguida eu retorno para encerrar o culto desta noite. Deus abençoe. Bem, queridos irmãos, eu quero lembrar a vocês que se inscrevam no nosso canal do YouTube. Tem aí uma fichinha, você vai lá, aperta nele, você fica inscrito, porque toda vez que a gente tiver um vídeo, você vai ser avisado de que há alguma coisa lá no canal para você poder ser alimentado. Também o nosso desejo na produção desse material é de alimentar o povo de Deus, de alimentar o nosso rebanho nesse momento de crise, nesse momento tão conflitante que estamos vivendo. Eu quero lembrar
que nas quinta-feira, vamos na ordem, né? Hoje é quarta, às quartas-feiras à noite, às 19h30, nós temos a transmissão do culto de oração. Na quinta-feira, às 3 horas da tarde, nós temos a transmissão do culto de oração da MCM, Jardim de Oração. Na sexta-feira à noite, nós temos a transmissão de dicas de saúde. Então, ontem foi lançado às 14 horas da terça-feira, mas geralmente é na sexta. Nós temos um psicólogo que vai estar falando sobre dando algumas dicas, ou nós vamos ter Vandressa, que é a nossa irmã na igreja, formada em educação física, dando dicas de como você manter a saúde física dentro de casa, né? Se exercitando. Nos sábados, nós vamos ter sempre alguma atividade jovem, algum culto jovem sendo transmitido. E nos domingos, às 19 horas, nós vamos ter o nosso culto noturno, tá certo? Bem, essa semana, amanhã, melhor dizendo, às 18 horas, a nossa igreja vai estar distribuindo sopa, tá certo? Nós vamos começar com um número entre 50 e 70 sopas e nós vamos ver a demanda que vai ter para na próxima semana, se houver necessidade, a gente aumentar essa quantidade. Então eu peço para você, irmão da igreja, que está na rua, que sabe que tem algum morador na sua rua, ou tem alguém que você conheça, que está precisando mesmo, está sem alimento e precisa dessa sopa. Então indique a ele, fale para ele, para amanhã, quinta-feira, às 6 horas da noite, ele passar lá na igreja e pegar. Nós vamos seguir todas as orientações do Ministério da Saúde. As sopas já vão estar em um descartável, prontinha para você levar, 500 ml de sopa, para você levar para casa e ter esse alimento. Também ainda estamos recolhendo cestas, alimentos para formação das cestas, para podermos abençoar as famílias que estão com dificuldades na alimentação. Ontem passamos o dia todo fazendo, à noite, uma parte da noite também fazendo isso, e continua. E a partir de quinta-feira nós estamos confeccionando essas cestas, tá certo? Tá bom, queridos? Então divulgue a sopa aí para que a gente consiga abençoar essas vidas. Ore, vamos continuar orando. Quero te chamar para continuar na campanha de oração. A campanha de oração ela vai até o dia 5 desse mês de abril. Então continue orando nos seus horários. Se você não deu o seu nome, está na reta final, mas você pode dar. Vá lá para o Guerreiros de Oração, o grupo, coloque lá o horário que você vai estar orando e vá abençoando, tá certo? Uma noite de paz para todos, que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Pai, eu te agradeço, ó Deus, pela oportunidade que temos de compartilhar a tua palavra em tempos tão difíceis, ó Pai. Eu te peço que ela habite em nossos corações e faça mudança no nome do Senhor Jesus. Que o que foi discutido nessa noite traga para os nossos corações a certeza, ó Deus, que Tu és o Deus, o Rei dos Reis, e que o céu existe e Ele é real, Senhor. Então muda, ó Deus, os nossos corações. Que tenhamos mais responsabilidade em anunciar a Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a liberar o perdão, Senhor. Se o Teu filho, se a Tua filha se encontra ainda cheia de raiva, mágoa, ressentimento, ajuda, ó Deus, em nome de Jesus, a ele ou a ela, a liberar o perdão, ó Deus. A sentir o bálsamo, ó Pai,
que esse ato traz através do Teu Espírito Santo. Nos concede uma semana de paz, Senhor. Tem misericórdia da nossa humanidade. Continuaremos clamando a Tua misericórdia até que Tu nos atenda, ó Deus, até que Tu nos responda. Essa foi a posição de Abacuque e será a nossa posição. É assim que eu te oro, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Não há nada igual, não há nada melhor ao que se comparar com a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor ao que se comparar a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença.
Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória.